Tem que ter o plano de assistência social e tem que ter o fundo devidamente instituído. A gente já sabe, isso é normal, todo mundo já sabe. Mas nós fizemos alguns levantamentos, por exemplo, quanto à lei de fundação de conselhos, né? E vemos que muitos municípios ainda não têm realmente, está desatualizado, né? Alguns estados também não estão. Nós tivemos propostas de ajustes na formulação dos conselhos. Então é importante que neste momento que vocês estão assumindo ou voltando, né, para estar nessa instância de gestão, que vocês procurem ver como é que está a lei de fundação do Conselho, como é que está esse funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, né? Como é que está a lei do SUAS. Existe a lei do SUAS no município? Nós sabemos de capitais que em 2019 assinaram a lei do SUAS. Então são coisas que são muito normais, né, naturais para a gente, mas quando a gente vai ver na prática, alguns municípios ainda não efetivaram realmente a consolidação do Sistema Único de Assistência Social como deveria. Às vezes recebe o recurso, mas ainda não tem uma clareza, ou não consegue-se ainda estar viabilizando o recurso para que realmente atenda às ações da política pública de assistência social. Então, a existência e o fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social, ele é primordial, para que realmente a gente possa ter cada vez mais fortalecida o Sistema Único de Assistência Social. Então, no modelo de gestão do SUAS, em que há o financiamento compartilhado entre União, Estados, Distrito Federal e municípios para as ações socioassistencial, a transferência do recurso federal para o cofinanciamento ocorre com a aprovação do Conselho, sobre a proposta orçamentária do Executivo para que a área de assistência, assim como também depende da sua aprovação, sobre o relatório anual de gestão do exercício anterior. Ou seja, o Conselho tem um papel importantíssimo para o funcionamento do fundo, mas ele tem um papel muito maior ainda de controle social. Por isso a gente volta a colocar a importância de ter pessoas participando, representando o governo, que realmente tenham condições de estar entendendo o que está sendo discutido ali e que possam realmente estar levando para os seus departamentos, para as suas áreas, né, a efetivação do Sistema Único de Assistência Social. O Conselho, ele é o guardião da política de assistência social. Ele atua exercendo o controle social, que envolve o acompanhamento e verificação da efetivação das ações, que é o que a gente estava colocando sobre a questão do controle social, né, e os seus resultados. Deve levar questões e demandas ao debate e requerer sempre que necessário informações relevantes ao debate. Importante ressaltar a natureza predominante da política dos conselhos de assistência social, que devem se afirmar como porta-voz conjunto dos envolvidos na construção da política pública. Ou seja, os conselhos, eles têm representações do governo. Alguns conselhos, o ideal é que tenha representação não só da Secretaria de Assistência Social, mas também de Saúde, de Educação, para que tenhamos a intersetorialidade, que esse é outro grande desafio, né? E quando a gente fala de conselhos locais, eu acho que essa é uma grande sacada que a gente tem. Já tive a oportunidade de acompanhar o Conselho Local de Saúde, mesmo sendo entidade de assistência social, né? Porque nesse momento você ouve todos os atores do território. Então nós precisamos fortalecer também na assistência social a existência dos conselhos locais. Nós temos aqui, a conselheira Aldenora citou que em Minas Gerais já tem essa experiência, né? E não sei se em outros estados também está tendo, porque isso faz uma grande diferença quando você ouve os atores do território e daquela micro, né, atuação você leva para o Conselho Municipal. Então você aproxima da gestão os problemas, as dificuldades, as vulnerabilidades, você ouve todos os atores. E um outro grande desafio que nós temos é a intersetorialidade. Nós precisamos que a assistência social, a saúde, né, todos os conselhos estejam conversando, porque quando está no território, não tem essa separação, a necessidade do usuário. Isso é um grande desafio que nós temos em todo o território nacional. Então, o Conselho de Assistência Social, ele é composto por representantes do governo, né, como disse, e na sociedade civil são representantes de trabalhadores, de usuários e das entidades. Eu hoje represento o segmento de entidades pela Federação Nacional das APAES. Então, a gente consegue, assim, ter uma participação maior, realmente, de representação dos envolvidos, dos atores envolvidos na construção da política. Eu queria que passasse um pouquinho para o que fala aqui sobre os nossos dados, né, no processo conferencial. Porque o nosso espaço aqui, principalmente, se vai, né, para além do fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social, de cada conselho, é porque este ano é ano de conferência da política de assistência social. Então, nós estamos, neste momento, fazendo um processo grande de organização, né? Nós tivemos em 2000
2023 o processo de conferência, que o tema foi Reconstrução do SUAS, o SUAS que temos e o SUAS que queremos, realizado no período de 5 a 8 de dezembro de 2023, foi realizado em mais de 5.530 municípios. Então, nós vamos falar aqui sobre as datas, né, dos municípios deste ano. Então, se vocês já estão com o desafio de fazer com que aconteça nos municípios, né, as conferências, que nós estaremos aí realizando de 31 de março a 11 de julho, é o ideal que se esteja organizando para que possa ter delegados escolhidos para que estejam indo para o estadual e do estadual possam ser escolhidos para estarem indo para a conferência nacional, que vai acontecer de 6 a 9 de dezembro, nesse mesmo espaço aqui. O tema é 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. O ano passado, 2023, a 13ª Conferência Nacional teve cerca de 2.500 pessoas. Este ano nós queremos ter 3.000, ainda estamos aí com a discussão com as conferências livres, se a gente vai conseguir seguir o exemplo da saúde e ter mais pessoas. Mas, infelizmente, como estamos com o orçamento também bem restrito, nós já temos aí a certeza de que nós vamos ter 3.000 pessoas. Então, é muito importante que todos os representantes aqui dos municípios estejam mobilizando, estejam auxiliando, porque a infraestrutura do Conselho, a gestão é que precisa estar aí dando esse suporte. Nós temos aí o recurso do IGD, PBF, do IGD SUAS, que deveriam estar sendo retirados parte para a estruturação dos conselhos. Nós ainda vemos conselhos sem estrutura, conselhos de capital que não tem nem lugar de funcionamento, na assistência social, que não tem ainda o apoio e apoio para que os conselheiros possam estar indo como delegado para estadual. E nós precisamos ter realmente a parceria para que a gente possa fortalecer o SUAS cada vez mais. O SUAS ele é fundamental para a construção da cidadania do povo brasileiro. Nós precisamos ter consciência disso, porque é no SUAS que nós vamos empoderar as pessoas para que eles se vejam como cidadão, para que eles percebam a sua singularidade e tenham condições de estar lutando pelos seus direitos. Então, nós precisamos ter o Conselho de Assistência Social, a política pública de assistência social, como uma política prioritária. Todas são importantes. Todas são importantes. A saúde, a educação, mas na assistência social nós temos espaço para que possamos estar trabalhando as singularidades, as vulnerabilidades, as necessidades e assim empoderar a pessoa para que ela tenha condições de reivindicar pelos seus direitos. Ficamos muito felizes de ver a estrutura do CRAS montada, agradecemos aí a organização. Acho que é a primeira vez que a gente vê aí, tiramos muitas fotos lá, e agradecemos aí a oportunidade de termos o Conselho Nacional de Assistência Social e a Política Pública de Assistência Social com o SUAS, aqui representados nesse importante espaço de discussão. Tá? Bem. Só registrar aqui, a Jéssica está aqui, ela é assessora de participação social do ministro Wellington Dias, lá no MDS, então é o sistema que está presente nos vários ministérios. A Aldenora também registrar aqui, ela representa no Conselho de Participação Social esse esforço de trazer a sociedade civil, usuários, trabalhadores do SUAS para esse protagonismo, então tem uma cadeira no Conselho de Participação. E também registrar a presença do presidente da ANAMA, Associação Nacional dos Municípios pelo Meio Ambiente, Marçal Fortes. Cadê o Marçal? Obrigado, Marçal. Bom, nós também temos processo de conferência organizado nas cidades para esse ano, Então, a retomada do Conselho das Cidades foi uma parte importante da reconstrução da participação social no governo. É um conselho com uma grande representatividade social, eleito em conferência, portanto com uma densidade muito forte. E vamos ouvir então agora a representante do Concidades, que é a secretária executiva do Conselho, Alice de Almeida Vasconcelos de Carvalho. Alice, por favor. Bom dia. Me ouvir? Bom dia. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer aqui o convite da Secretaria-Geral para a gente falar desse tema do Conselho das Cidades. Eu sou arquiteta e urbanista, trabalho no Ministério das Cidades já há algum tempo e para mim é uma honra, um orgulho também estar agora na Secretaria Executiva do Conselho das Cidades, que é um órgão
colegiado, né, e deliberado integrante da estrutura do Ministério das Cidades. Como o secretário bem lembrou, quando, né, na gestão anterior, o Ministério das Cidades foi extinto, o Conselho das Cidades também deixou de existir, e, portanto, agora a gente está aqui num esforço de retomada, né, da estrutura do Ministério das Cidades, da estrutura do Conselho das Cidades, entendendo que as instâncias de participação social são fundamentais para a gente construir as nossas cidades e né, o nosso desenvolvimento urbano. Então, o Conselho das Cidades ele foi criado em 2004, né, a partir do primeiro projeto de lei de iniciativa popular. Ele é regido, né, por o decreto 5.790 de 2006 e trata da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. A gente precisou fazer alguns ajustes na nova estrutura, em função da nova estrutura do Ministério das Cidades, e o Conselho hoje ele funciona com 5 comitês temáticos, a espelho da estrutura do Ministério das Cidades, que tem 5 secretarias finalísticas. Né? Então, ele trabalha nos temas de habitação, desenvolvimento urbano e metropolitano, mobilidade urbana, saneamento ambiental e a nova secretaria que foi criada, que é a Secretaria de Periferias. Então, o Conselho ele tem esse reflexo, né, de como funciona a estrutura do Ministério das Cidades, em que cada secretaria é responsável pelos seus comitês técnicos também, para a gente debater ao longo, né, das reuniões que ocorrem a cada 3 meses. Se puder passar aí. Só assim, algumas fotos aqui para a gente lembrar, né, esse contexto de retomada do Conselho das Cidades. A gente teve a 6ª reunião extraordinária em novembro de 2023, com o nosso ministro, então, presidindo e, né, reconduzindo